Sejam muito bem-vindos ao Convet. Hoje queremos compartilhar com vocês algo que nos enche de orgulho, as conquistas incríveis dos nossos alunos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Saulo Pasco, eu sou auditor fiscal federal agropecuário, trabalho no MAPA desde 2018. Sou formado na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, tenho especialização também em qualidade dos alimentos e já fui aprovado em vários concursos. Por exemplo, fiquei em primeiro lugar na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, para a Regional de Osório. Também fui aprovado em diversas prefeituras, por exemplo, o Balneário Camboriú. E fiquei com a terceira nota mais alta do Brasil na prova objetiva do MAPA. E eu me chamo Fábio Canitz, sou auditor fiscal tributário com formação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também cursei o meu mestrado em medicina veterinária preventiva. Depois disso, me formei em contabilidade pela Unicinos e trabalhei como fiscal estadual agropecuário dos anos de 2014 até 2025. E logo depois dessas nossas aprovações, especialmente ali da SEAP, tu lembra quando o pessoal começou a nos adicionar para pedir dica, orientação, perguntar como é que a gente se preparou para esses concursos? Claro que lembro, e como eu poderia esquecer, quando o primeiro deles ficou na primeira colocação de um grande concurso e veio nos agradecer. E aí pensamos, por que não transformar esse hobby de ajudar pessoas a serem aprovadas em algo muito maior? E foi bem assim, sentado em 2 cadeiras de praia lá na tua garagem, que a gente começou a fazer o esboço do que viria a ser o Convet, com foco inicial em concurso público e prova de residência. E logo no primeiro grande concurso, 7 dos 8 primeiros colocados eram nossos alunos. Das 25 primeiras vagas para o concurso da ADAPAR, 11 foram alunos do Convet, para o cargo de fiscal estadual agropecuário. E a euforia que nos deu em ver aquele resultado, ver o nome daqueles alunos aprovados foi indescritível, né? E de lá para cá, a gente vem celebrando várias conquistas dos nossos alunos. Hoje, o Convet é o programa preparatório que mais aprova veterinários no país. Por exemplo, mais de 30% dos aprovados no concurso do MAPA, CNU, foram nossos alunos. E olha que foi uma prova bem atípica. Também, 16 dos 22 primeiros colocados na SEAP do Rio Grande do Sul e ainda o primeiro colocado e mais de 60% dos nomeados na IDAF. Exatamente. São 2 concursos muito disputados para o cargo de fiscal estadual agropecuário. Além disso, tivemos a primeira colocada na classificação geral do concurso do IMA em Minas Gerais e os primeiros lugares em quase todas as regionais. Inclusive, eu tenho um vídeo apresentando esse resultado que acabou viralizando aí na internet. Tu lembra dele? Arrebentaram! Nossos alunos arrebentaram com tudo, foram muito bem na prova do IMA. Saiu o resultado da prova objetiva. De cara, já temos primeiro e segundo colocado na Regional de Almenara, primeiro e segundo colocado em Bom Despacho, primeiro e terceiro colocado em Governador Valadares, primeiro e segundo colocado Regional de Janaúba, primeiro e segundo colocado Regional de Juiz de Fora, segundo e terceiro em Monte Carlos, primeiro na Regional de Oliveira, quarto em Patos de Minas, primeiro na Regional de Patrocínio, terceiro e quarto em Poços de Calda, primeiro colocado em Teófilo Otoni, terceiro colocado na Regional de Uberaba, primeiro e terceiro colocado na Regional de Uberlândia, primeiro e segundo colocado também na Regional de Viçosa. E fora muitos outros que vão ser chamados aí, vão ser nomeados e vão ficar dentro das vagas. Parabéns, pessoal, arrebentaram, parabéns mesmo. Vamos para cima agora, rumo ao MAPA. Claro que lembro, os nossos alunos arrebentaram. Eu também lembro que os 3 primeiros classificados no INDEA do Mato Grosso do Sul foram nossos alunos. E 6 primeiros em regionais também foram nossos alunos. 8 aprovados na SEAGRE do Distrito Federal. Inclusive o segundo e o terceiro colocados. A gente não pode esquecer do IAGRO, né? 50% dos nossos alunos ficaram classificados dentro das vagas imediatas. E inclusive o primeiro colocado. E cada aprovação dessa não é apenas um número para nós. É uma história, é um sonho realizado e é uma família que vai ter uma vida melhor. Oi, Saulo, tudo bem? Cara, só tenho uma coisa para te dizer. Muito obrigado pelo Convet. Muito obrigado. Eu consegui realizar um sonho de 20 anos. É isso mesmo, a nossa conexão com os alunos vai muito além das aulas. A gente celebra cada vitória, a gente tem um contato muito próximo com esses alunos, então a gente está junto, inclusive nos momentos mais difíceis. O Convet oferece uma mentoria personalizada, planejamento de estudos individualizado, acompanhamento psicológico e ferramentas exclusivas, como, por exemplo, o Analytics, flashcards inteligentes, método Soma. Tem o questionário das erradas,
técnicas de estudo, enfim. A gente está sempre inovando e oferecendo para os nossos alunos o que há de melhor nesse ramo. Falando em melhor, nossa equipe ela é formada por veterinários concursados e experientes, sendo que muitos deles ficaram nas primeiras colocações dos principais concursos do país. Nossas estatísticas, então, nem se fala. A gente tem mais de 150 mil horas de estudo registradas na nossa plataforma. A gente tem mais de 1 milhão de questões resolvidas. São centenas de provas catalogadas por banca, por ano, por órgão e muito mais. E o nosso programa oferece simulados exclusivos, com correção individual de redação. E um grande diferencial que temos são as nossas apostilas, pois elas são criadas por uma equipe de excelência. Elas contam com questões de direcionamento no conteúdo, que chamamos de método Soma, para avaliar a aprendizagem, resumos esquematizados e muito mais. Se você sonha em ser aprovado em um concurso ou residência na área veterinária, venha fazer o programa preparatório que mais aprova no Brasil. Convete. O Convete. Convete. O Convete. O Convete. O Convete. 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 Estou aqui na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, acabei de tomar posse. Eu estou aqui começando meu ano de 2025, na frente do escritório da Iagro. Fui aprovada em segundo lugar no concurso do IMA. Fui aprovada recentemente no concurso do CRMV de São Paulo. Fui aprovado no concurso do IDAF. Fui aprovada no concurso do INDEA. Fui aprovado aí na prova da SIDASC. Eu consegui passar em primeiro lugar geral no concurso do IMA. Eu fui aprovado agora recentemente no concurso da CEPDR. Fui aprovado agora em segundo lugar no concurso da Emater. Eu fui recentemente aprovada no concurso do IDAF. Fui aprovado no concurso da DAPAR. E fui aprovada em 26º lugar para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário no CNU. É um programa que realmente funciona, ele traz resultados. O Convete te dá o tênis, te dá o Gatorade, você só tem que correr. Ciclos de estudo, vem as questões da plataforma, vem as revisões ao vivo. Tem um banco de questões gigantesco, simulados muito fiéis às provas, né? E fora toda a equipe que te dá todo o suporte. Eles só não fazem a prova para ti porque não pode, porque senão eles também fariam. Então, a única coisa que o Convete não vai fazer por você é o que ninguém pode fazer, que é sentar para estudar. Fora isso, você não precisa ter nenhuma preocupação. Queria agradecer aqui em especial ao Saulo, ao Fábio, a equipe Convete, pois sem eles eu não teria alcançado êxito nesse concurso. E eu devo muito essa conquista aí graças à metodologia Convete. Eu não teria conseguido, com toda certeza, não teria conseguido sem o Convete. E dizer que eles foram muito importantes nessa caminhada aí. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Convete mais uma vez. Sem eles eu não teria conseguido. A equipe do Convete, porque sem eles não teria sido possível essa aprovação. A equipe Convete me ajudou muito nesse percurso. Tá bom? Confiem no Convete que uma hora vai dar certo, eu tenho certeza. O Convete mudou minha vida, mudou meu destino, mudou minha história. E eu sou muito grata a toda a equipe, ao time e ao método que funciona. Deixar o meu agradecimento público aqui ao Convete. Com certeza contribuíram muito para que esse momento estivesse acontecendo. E eu só tenho a agradecer ao Convete. Gratidão eterna a vocês. Vou poder, enfim, viver o sonho do Lucas de 5 anos de idade agora de forma tranquila. Então, pode ficar tranquilo, se a sua hora ainda não chegou, ela vai chegar. E na hora que chegar, é muito bom. Então, é uma sensação indescritível. Oi, Saulo. Tudo bem? Cara, só tenho uma coisa pra te dizer. Muito obrigado pelo Convete. Muito obrigado. Eu consegui realizar um sonho de 20 anos. Salve, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital do concurso da W Bahia. Um concurso muito aguardado aí pelos nossos alunos, por outros veterinários do Brasil todo. Um concurso que já foi anunciado há bastante tempo, um número bem significativo, bem expressivo de vagas, né, 80 vagas para médicos veterinários. Enfim, uma grande oportunidade, um grande plano de carreira. Quem deu uma espiada no portal da transparência já viu ali que tem gente ganhando salários muito bons, muito acima da média, inclusive, né? A gente tem uma dinâmica nesse evento, que se chama Destrinchando Edital. Eu começo falando
os principais tópicos do edital do ponto de vista do início do estudo. Tá? Por que do início? Porque depois a gente faz outros eventos, daí só para os nossos alunos, que a gente vai falar mais algumas coisas sobre o edital. Inclusive tem o reta final, que a gente dá algumas dicas, a gente relembra algumas coisas do edital que são pertinentes para o dia da prova. Mas aqui a gente fala os principais pontos para vocês decidirem, vou fazer o concurso ou não vou fazer o concurso? E como iniciar também essa jornada da melhor forma possível. Depois entra o professor Fábio, falando sobre conteúdo. O que o edital trouxe de conteúdo e algumas estratégias para vocês aí saírem na frente. Tá? Em relação a esse concurso, a grande maioria de vocês deve ter acompanhado ou ouviu falar que teve um outro edital da ADAB, 2024, 23. Recentemente teve um outro concurso. 2024, teve o concurso. Isso, 2024. Obrigado, Milena. Uma das grandes expectativas de todo mundo que estava sabendo desse concurso que teve em 2024 é que o de 2026 viria com um edital mais compatível com a realidade. O que eu quero dizer? O concurso de 2024 foi a banca FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, que é uma banca séria, comprometida, renomada, né, não se ouve falar em problemas, né, com essa banca, diferente de algumas outras. Essa é uma banca que costuma fazer bons concursos. Mas, infelizmente, o edital já saiu com uma série de pontos complexos. Por exemplo, pontuação mínima para passar o ponto de corte ficou muito elevado. O volume de conteúdo, principalmente o fora da parte de veterinária, complicou bastante a situação. E foi um grande desperdício aí de dinheiro público. Vocês viram que de 80 vagas, 4 foram aprovadas. Então, o que isso significa na prática? Que a banca errou a mão, que a comissão organizadora do concurso também errou, porque passou para eles, né, como eles queriam o concurso, não conseguiram fazer uma prova. Porque o que é o ideal? Que a prova preencha todas as vagas e ainda forme um cadastro de reserva. Porque o órgão pode precisar chamar mais gente depois. Então, essa prova foi, do nosso ponto de vista, um desastre, né? Parte de direito administrativo, tu tinha que ter estudado para ser juiz, né? Foi um nível totalmente incompatível, né? Eu sou baiana, eu sou baiana e eu trabalhei na DAB. Fui chefe da DAB na maior coordenadoria dela, que é a coordenadoria do extremo sul da Bahia. Fui chefe por 4 anos. E realmente o salário é muito bom, convivi com os efetivos. E assim, a banca, foi até um amigo meu participou, que é efetivo, Irã Ferrão. E tudo que foi levado pela banca não foi acatado pelo governador, entendeu? Não foi culpa da banca. Do pessoal que colocou o coisa, falou, pô, a pontuação está muito alta, 80%, levou, mas ele não acatou. Agora vamos ver, né? Vai ser bom agora. Enfim, independente da questão dos gestores, né, são feitas algumas reuniões entre a comissão organizadora e a banca. Tá? Então, é mais ou menos assim. O órgão solicita, entrega o que eles querem que faça parte do certame, o que tem que ser avaliado, e a banca, com a sua experiência, complementa e, geralmente, eles chegam no meio termo. Não sei por que botaram um ponto de corte tão alto. Como eu disse, foi um desperdício de dinheiro público, uma oportunidade aí que poderiam já ter contratado esses 76 veterinários a mais, inclusive ter um cadastro de reserva para reposição de vacâncias, aposentadorias, isso tudo, mas infelizmente acontece, tá? O grande ponto que eu queria chegar é o seguinte, justamente por ter tido essa situação inconveniente aí, né, esse problema, digamos assim, eu esperava um edital bem simplificado, mas bem simplificado mesmo, porque às vezes a gente encontra uns assim. Quem fez a DAB aí lembra, eram muito menos tópicos, foi um concurso mais tranquilo. Tá? Claro que a gente só vai saber se vai ser mais fácil ou não depois da prova, porque dentro do conteúdo eles podem apertar bastante, pode inclusive não aprovar ninguém, mas é improvável. De modo geral, não sei a opinião do Fábio, cheguei de viagem ontem, a gente não conversou sobre isso, mas
esse concurso, no formato que está, com certeza, está muito mais simplificado em relação ao último, tá? Está mais palpável, mas ele tem algumas peculiaridades que o pessoal vai ter que se preparar para o dia da prova bastante. Então, estudar é importante, mas a preparação para encarar essa prova, ela vai ser muito importante. Então, mais para frente eu vou falar da pontuação da prova objetiva, da prova discursiva, dos títulos, e vou dar algumas dicas para vocês entenderem que não vai ser uma das provas estilo IDAF, que sentava e estudava, tinha bastante chance de passar. Não, vai ter que estudar, fazer mais algumas coisinhas para chegar na prova com mais chance de ser aprovado. Tá? Moral da história, bem mais simples que a da FGV, um edital 1000 vezes melhor, mas ainda não é aquele edital dado. Tá? Então, a gente tem um certo tempo, 2 meses e meio até a prova, o tempo voa. Quando a gente piscou, acordou, está de frente para a prova ali. Tá? Então, a parte de conhecimento específico dela está bem... Bom, o Fábio vai entrar em detalhes e depois eu estou curioso para ver a opinião dele também aí, tá? Aqui não é nada ensaiado, né? Quem sabe faz ao vivo. Chegar na parte ali do Fábio, então vou revisar com vocês os pontos principais do edital, para quem não leu ainda, claro. Mas para quem leu também, presta atenção, porque podem ter entendido algum ponto errado, ou enfim, para a gente discutir. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para falar também no chat, a gente fica acompanhando daqui, tá? Fiquem bem à vontade, quanto mais dinâmico for, melhor, beleza? Algumas respostas, algumas perguntas a gente não responde na hora, porque a gente vai falar mais para frente, daí é só para não ficar tão repetitivo, tá? Vamos falar sobre impugnação do edital, pode retomar esse tópico um pouco mais para frente, ok? E sobre as vagas por município também está nos meus planos falar ali mais para frente, eu só não vou agora antecipar. Então, rapidamente, das 40 vagas, dividiram, né? Tu vai ter que escolher a área de atuação, defesa sanitária animal ou inspeção de produtos e subprodutos de origem animal. A essência do trabalho, né? Defesa sanitária animal, execução dos programas sanitários. Enquanto o mapa coordena, os estados executam esses programas. PNEFA, PNCBT, da raiva dos herbívoros, são os programas que os estados executam na prática. Então, qual que é o trabalho deles? Visitar propriedades, fiscalizar rebanho, fazer contagem, ver como é que está a rastreabilidade, fazer fiscalização de eventos, de trânsito, ver se os animais estão com a documentação de trânsito e zoossanitária. É feito inquéritos epidemiológicos para ver como é que está a circulação de algum agente infeccioso. É feito uma série de coisas para manter nosso status sanitário. Então, essa é a principal área de atuação na defesa sanitária. Claro que tem seus braços, suas variações, educação sanitária e tal, tem outras coisas. Por outro lado, algumas pessoas vão trabalhar com inspeção de produtos de origem animal, produtos e subprodutos. O que é isso? Carne, ovos, mel, leites, seus derivados, pescado, todos esses produtos eles passam por inspeção veterinária. Alguns têm inspeção permanente, que é quando o veterinário está na planta acompanhando o abate, né? Os animais de abate tem que acompanhar todos, um por um, faz toda uma inspeção, um controle, faz registro das doenças, faz as condenações, faz o laudo, ou vai fazer a inspeção periódica, e vai visitar esses estabelecimentos, unidade de beneficiamento, entrepostos, queijarias, né? Então, é um outro trabalho, né? Com foco principal aí em saúde pública, tá? Então, essa é essencialmente uma das perguntas que vocês têm que se fazer. Com que área eu gostaria mais de trabalhar? Ambos é a mesma remuneração, o mesmo plano de carreira, ele vai aumentando ao longo do tempo. A gente encontrou algumas normas e tal, a gente não está divulgando muito porque a gente não sabe se está atualizado, às vezes tem coisa mais nova, mas a gente viu que somando ali passava de 19 mil no topo da carreira, e no portal da transparência tem gente ganhando mais que isso, mas às vezes são quinquênios, são algumas outras coisas que vão dando esses upgrades aí, tá? Um ponto importante, praticamente todos os órgãos, eles têm planos de carreira e não significa que vai manter esses valores para sempre. É bem normal ter um plano de carreira
para nos tranquilizar, a gente sabe que não vai diminuir e que a gente vai progredindo. Mas é bem comum esses planos serem renegociados e sofrerem aumentos. Então, por exemplo, o CEAP iniciou com 3.370 o salário inicial, agora o inicial passou para 10 mil. Há vários concursos ao longo do tempo acontece isso. O plano de carreira ele é atualizado e renegociado. Tá? De modo geral, é uma grande oportunidade aí. Inscrições de, 6 de fevereiro a 25 de fevereiro. Então, são em torno de 19 dias para fazer essa inscrição. Não deixem para o último dia. Às vezes cai num feriado, alguma coisa, não está aberta a agência da lotérica, não consegue pagar o boleto. Volta e meia acontece algum aluno falar, não vou fazer. Por quê? Não consegui pagar, esqueci de pagar o boleto. Então, antecipem. Primeiro dia já garantam a inscrição de vocês. Como que vai ser essa avaliação, esse certame? Ele é dividido em 3 provas. Prova objetiva, que é aquela de marcar. Nesse caso, 5 alternativas, A, B, C, D e E. Também, no mesmo período, tem a prova discursiva, né? Dissertativa argumentativa, e tem uma prova de títulos. A diferença entre elas é basicamente que a prova de títulos ela é só classificatória. Então, se tu não tem nenhum título, tu não vai ser eliminado, ok? Só não vai ganhar mais pontos para passar à frente dos concorrentes. Diferente da objetiva e da discursiva, que tu tem um mínimo a fazer. A gente vai falar sobre isso. A primeira etapa, então, na prova discursiva, tem que fazer no mínimo 60%. Da objetiva, para poder fazer a discursiva, tem que acertar pelo menos 60%. Tá? Títulos é só para o nível superior. E também só vai ser avaliado quem passar na prova discursiva. Tá? Então, tem uma escala. Por que é importante que vocês entendam isso? Porque apesar de, depois eu vou falar da pontuação, não quero antecipar, mas vale 100 pontos a objetiva, 100 pontos a discursiva e título 7 pontos. Significa que tu tem que dividir o tempo de vocês, já que é 100 pontos cada um, vou estudar, treinar 50% do meu tempo discursiva e 50% objetiva? Na verdade, não. Por quê? Se tu não fizer nem 60 na objetiva, ninguém vai corrigir a tua discursiva. Aí não importa a tua nota, pode gabaritar a discursiva, não faz diferença. Além disso, mesmo fazendo 60%, eles não vão corrigir todas as discursivas. Então, tem uma tabelinha que diz o número de discursiva que vai ser corrigida. Tu tem que ir muito bem na prova objetiva para ter a discursiva corrigida. Tá? Outra coisa. Lembra que eu falei lá no início que essa prova, apesar de ser mais simples que o edital da FGV, ela tem algumas peculiaridades que vocês vão ter que tomar muito cuidado. O principal, do meu ponto de vista, com a minha experiência fazendo concurso e com a minha experiência acompanhando alunos, o tempo de prova. Tá? Quem faz prova mais devagarinho, ou quem faz redação devagar demais, tem que treinar muito para essa prova. Por quê? A prova, de fato, é das 8 à 1 da tarde. Então, são 5 horas para resolver 80 questões de 5 alternativas. Fica uma prova bem cansativa, de 5 alternativas. E dentro desse tempo, tem que se organizar para fazer a discursiva. A maioria de vocês vai fazer primeiro um rascunho e depois ainda vai passar limpo e tem mais o gabarito para passar limpo. Isso toma um tempão. Então, por isso que é importante praticar, treinar, simular a prova. O que cai na prova? Português, informática, legislação, conhecimentos específicos. Lembra que eu falei? Tá mais simplificado do que o FGV. Raciocínio lógico estava bem complexo, se eu não me engano, né, na de 2024. Legislação, direito administrativo, estava bem cascudo. A pontuação, então. Língua portuguesa, 21 pontos. Mostra que das matérias gerais é a mais importante, a mais significativa do ponto de vista de pontuação. Então, dica para os nossos alunos, assistam todo o curso extensivo do professor Pollux, de português, e depois as revisões que a gente vai fazer focado na banca, direcionado, corrigindo questões da banca. Importantíssimo para ir bem em português. Tá? E, claro, maior peso, como de costume, conhecimentos específicos. Vale 48 pontos dos 100. Quase metade da prova é conhecimentos específicos.
total aí 100 pontos. Já a discursiva, né, é um texto dissertativo argumentativo, entre 20 e 30 linhas. Se der menos de 20, está fora, então muito cuidado. Tem uma série de regrinhas que... Daí nossos alunos têm que assistir também o nosso curso de redação, que está lá na nossa plataforma. Por quê? Lá vocês vão aprender. Não pode fazer marca na redação, o que é descontado, como que é corrigido, como que se faz, mais as revisões ao vivo de correção de discursiva, porque também é o momento que os professores usam aí para dar dicas para vocês. Tá? Pontuação máxima de 100 pontos. Um ponto favorável para mim, né, do meu ponto de vista desse edital, é que eles deixaram bem especificado, tem a grade de correção da prova discursiva. Para nós é ótimo, porque como a gente faz simulado praticamente todo final de semana, o pessoal da DAB vai fazer quase que simulado semanal, e a gente tem correção individual desses simulados. Então, o nosso professor, quando ele vai corrigir, ele manda um áudio para o aluno e um outro professor vai lá e bota a pontuação da discursiva. Então, vocês vão ver no que foi descontado. Descontou nisso, nisso, nisso. O áudio do professor vai te dar dicas. Cuidado com crase, tu errou 2 na mesma prova. Cuida assim, cuida assado. Tal coisa tu tá escrevendo errado. Tá? Então, a grade ela é muito positiva porque nos ajuda a treinar vocês para o dia da prova. Vocês vão saber exatamente por que estão perdendo tempo. Perdendo ponto, quer dizer. Então, como se preparar para a prova discursiva? Não é simplesmente assim, eu vou sortear um tema, eu vou vir aqui numa folha e vou começar a treinar e tá bom assim. Não, pessoal. O maior desafio de treinar, de se preparar para a prova discursiva é conseguir fazer a prova objetiva, 80 questões com 5 alternativas e fazer a discursiva nesse mesmo tempo. Podem ter certeza. Saulo, no simulado eu estou fazendo em 4 horas e 40 minutos. Tu é uma pessoa que vai se apertar no dia da prova. Porque no dia da prova tem fator nervosismo, até tu se acalmar, até tu conseguir se concentrar. Tem outras pessoas fazendo barulho, batendo o pé na cadeira, saindo, chamando o fiscal da sala, tira tua atenção. Então, a gente sabe, por experiência, que tem que fazer mais simulados até tu conseguir reduzir o teu tempo de prova para ter uma margem de segurança. Anotem isso. Muito aluno bom do Convete sai, é eliminado, porque se atrapalha em provas em que a objetiva e a discursiva são do mesmo turno. Tá? Quando é separado, dificilmente a gente vê problemas assim. Mas quando é junto, dá esses problemas a mais por causa do tempo. Tá? O tempo na prova real, ele é uma armadilha. Não adianta terminar os simulados muito em cima. Os simulados servem justamente para isso, para vocês cronometrarem o tempo, fazer no mesmo dia, no mesmo horário que é a prova, para se adaptar corpo e mente para a prova. Esse é o professor Pollux, como eu falei, tem mais de 25 anos trabalhando como professor de cursinho para concurso. Então, o cara sensacional é quem vai corrigir todas as discursivas de vocês. Então, vocês vão receber áudio dele com as dicas. E, repito, não peguem a discursiva e façam no meio de uma quarta-feira à tarde, só para treinar sozinho e deu. Não, façam no horário que a gente libera na plataforma. Então, se a prova inicia às 8, a gente vai liberar o simulado às 8, vocês vão baixar o simulado, e nesse tempo, até 1 da tarde, vocês vão ter que fazer tudo. Objetiva, discursiva, botar a discursiva lá para receber a correção. Tá? Isso faz parte do treino de vocês. Perfeito? Não façam aleatoriamente em qualquer momento. Saulo, mas domingo para mim é ruim, eu tenho que fazer o almoço e tal. Convence teus parentes, tua família a almoçar às 2, 3 da tarde, porque até a 1 tu vai estar fazendo simulado. Tu tem que treinar o teu corpo e a tua mente para essa bateria, né? Porque, querendo ou não, é uma maratona. É muito conteúdo para estudar, é muita questão, é muita coisa para fazer. Se os candidatos estão acostumados a ficar dormindo no domingo até mais tarde, almoçar, ficar relaxando, no dia da prova vão estar com a cabeça cansada. Agora, se adaptar todo domingo fazer essa prova, vai chegar no dia, vai considerar que é só mais um simulado, vai ficar super à vontade, vai ficar tranquilo, vai ficar calmo e com a disposição necessária. Então, primeira dica, treinar. Tem que treinar praticamente todo domingo, fazer um simulado
todo domingo se adaptar a fazer uma discursiva. É a melhor forma. Praticar, 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 e claro, com alguém corrigindo para te dizer o que foi bem, o que foi mal, para sempre ir melhorando. No início é até bom errar, não se apavore. Ah, Saulo, tirei 2 no simulado. É normalzíssimo. Nossos simulados são treino difícil, jogo fácil. Tá? E mal no início é bom. O que vocês erram, vocês não esquecem mais. Então, errou uma preposição, errou alguma coisa, depois a chance de errar na prova vai diminuir bastante. E assim vocês vão avançando até o dia da prova. Então, a primeira dica foi essa. Segunda dica de ouro. Tá? Esse edital permite que algumas pessoas saiam na frente. Como assim sair na frente? Vocês podem fazer alguns cursos, algumas pós-graduações que dá tempo de receber o diploma até a data de entrega, que, se eu não me engano, é julho. Tá? Pelo MEC, as pós-graduações têm que ter, no mínimo, 360 horas, que equivale a 4 meses. Então, vocês podem fazer 1, 2, 3 pós, se vocês quiserem, dar tempo até o dia de entregar os diplomas e os certificados. Fora isso, cursos. Tá? Esse edital, ele permite que vocês já saiam com um passo à frente. Saulo, mas vale 7 pontos só no total os títulos, sendo 200 o resto. Pessoal, concursos grandes, assim, 1 ponto, às vezes te faz pular 5 posições para frente. Às vezes é 1 ponto que te bota dentro das vagas. Tá? Então, faz diferença. Cada ponto desse faz diferença. Se vocês observarem na pontuação, mestrado e doutorado não dá mais tempo de fazer. Quem tem, tem. Quem não tem, paciência. Mas a especialização, que é a que eu falei de 360 horas, dá para fazer. E dá para fazer 3, dá para ganhar 1,5 ponto. Que é mais que doutorado, que é mais que mestrado. Tá? E é uma coisa que dá tempo. Claro, vocês têm que ir atrás, têm que se organizar e tudo, mas é uma das grandes vantagens que vocês podem ter antes mesmo de fazer a prova. Tá? Fora isso, temos cursos que vocês podem fazer, né? No máximo 2 cursos, mas 2 cursos de 40 horas, tranquilo também para fazer, tranquilíssimo, tá? E vale 0,7. Imagina, quase a mesma coisa que um mestrado. Tem gente com mestrado que vai pontuar 0,8, vocês fazem 2 cursos e já quase empata com eles. Tá? E fora isso, tem a pontuação por atividade, experiência profissional. Ok? Exercício de atividade profissional. Para quem é nosso aluno, tá? Tem que procurar, eu vou colocar, depois que o Fábio estiver falando, eu vou colocar o WhatsApp ali, porque aluno nosso tem desconto nas pós-graduações, tá? Bons descontos. E são pós-graduações, pessoal, prestem atenção nisso. São pós que elas foram feitas para otimizar o tempo do estudante. Se tu está estudando para o concurso e no teu conteúdo tem uma série de... no teu edital tem uma série de conteúdos, o tempo estudando esse conteúdo, ele já vale como tempo da tua pós-graduação, porque é o mesmo conteúdo, entendeu? Então, vocês ganham tempo, assim. E são pós que são feitas para não atrapalhar o estudo do concurso. Então, não vai ter uma atividade, um trabalhinho, que tem que se reunir, que tem que pesquisar alguma coisa, não. Né? É apostila, videoaula, avaliação. Exatamente como tu está estudando para o concurso. Tá? Importante. TCC. TCC é opcional. Então, vocês que vão fazer a prova, eu espero que não queiram fazer TCC. Mas, enfim, se quiserem, tem a opção de TCC. Mas é só para mostrar para vocês que é uma pós-graduação feita para quem está estudando para concurso. Tá? Então, a gente consegue aproveitar o tempo, que são as mesmas apostilas que tu está usando para se preparar para o concurso. E temos várias opções de pós-graduações. Pode fazer 1, pode fazer 2, pode fazer 3. Tá? Para quem é aluno, eu não sei de cabeça, mas é um desconto progressivo. Vai aumentando o desconto, né? E vai ficando bem interessante. Ok? Repito, uma forma de dar um passo à frente na hora da largada. Então, já vão sair aí fazendo ponto. E temos, sei lá quantos cursos a gente tem, mas deve ter uns 20 cursos, pelo menos. E desses, o pessoal separou aqui para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cursos que tem mais de 40 horas. Ou seja, cursos que valem ponto, fazendo 2 aqui, dá 0,7 pontos.
tá? Então escolham 2 aí que tenham a ver mais ou menos com a área que vocês querem trabalhar e tal, e vale a pena. Aluno também tem desconto, não lembro se é de 20%. Eu vou colocar o número ali, daí vocês falam com as gurias da venda, tá? Mas, enfim, já dá 2... Quanto que era? 1,5 mais 0,7, 2,2 pontos da prova que vocês podem conseguir aí, tá? Quadro de vagas. Aí, já vou entrar numa das perguntas que botaram no chat e que vários alunos estão me fazendo. Saulo, estou fazendo... Uma aluna me mandou, né? Hoje, inclusive. Saulo, estou num quebra-cabeça aqui, fazendo um monte de cálculo, tentando ver qual que é a cidade que vai ser menos concorrida. Né? O Fábio também conhece vários casos, assim, pessoal. Infelizmente, não é tão simples assim. Aí eu vou contar só um caso que eu acho que ele já serve para a maioria de vocês. Tá? Um agrônomo de Florianópolis, morou a vida toda em Florianópolis, queria morar em Florianópolis, fez o concurso do MAPA de 2014. E esse concurso tinha que escolher a cidade. Em vez de botar Florianópolis, ele botou uma cidadezinha lá do interior do Acre, que tu tem que pegar um barco e tal. Pensou, lá não vai dar ninguém. É muito longe, muito contramão. Mas meu sonho é passar no mapa, eu vou botar lá. Com a nota dele, ele teria passado em primeiro em Florianópolis, tá? E lá ele não passou, porque várias pessoas fizeram o mesmo raciocínio que ele e se inscreveram para lá. Qual que é o ponto? Na prática, pessoal, as notas elas vão se equilibrando, não vai dar tanta diferença e ainda pode dar esses azarões. Escolher um lugar e várias pessoas fazerem o mesmo. Esse aqui é bem afastado, uma cidadezinha pequena, com pouca infraestrutura, lá não vai dar ninguém. Muita gente vai pensar assim também. Então, sugestão que é o que eu faria. Vocês façam se quiser. Primeiro, pensa bem com o que tu quer trabalhar, no que tu te vê trabalhando. É fiscalização, é pegar a caminhonete do governo, ir nas propriedades, contar, sobe a cavalo, dá uma avaliada, faz auto de infração, vai capturar morcego, vai fazer não sei o quê. Essa parte eu acho super dinâmica, super veterinária, assim, que é a parte da defesa sanitária. Pô, maravilha. Ou, não, eu sou analítico, gosto de comandar a equipe, daí a minha equipe de inspeção, tem os auxiliares, tem o pessoal, desvia, eu comando, eu organizo, faço os laudos, gosto dessa parte de patologia, gosto de destinação de carcaça, legislação, auto de infração também. Então, vai para a parte de inspeção. Garanto, as duas áreas são muito boas, né? Temos amigos que trabalham nas duas e adoram, mas mesmo assim tem gente que tem algumas preferências, né? Tem gente que, eu sou vegano, não gosto de ver bicho morto. Vai para a defesa, tá? Por outro lado, eu sou contra maus tratos, tem bastante gente que levanta essa bandeira e tal. Às vezes, trabalhar na inspeção é uma oportunidade para te garantir, né, um abate o mais humanitário possível, né? Que é uma das funções de importância de quem trabalha nessa área. Enfim, façam esse brainstorming, pensem na área e na cidade. Pô, tua família mora ali, tem um parente ali, tem amigo ali, ou é a tua cidade, não tem muito o que pensar. É o que eu faria, eu botaria na minha cidade e pronto. Tá? Então, acho que isso já reflete a minha opinião, não sei qual que é a do Fábio nesse sentido aí. Vou dar minha contribuição aqui. Eu pensaria, olhando esse edital, então, primeiro na escolha, como o Saulo bem falou, de defesa e inspeção. Como eu escolheria? A primeira coisa, qual que é a minha experiência nessas áreas? Se é uma pessoa que já trabalha com inspeção e tem pelo menos um pouco de afinidade, eu iria para a área da inspeção. Por quê? Quem vai começar agora, nunca gostou de inspeção e nunca estudou, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, principalmente em conceitos. Quando a gente fala de APPCC, fala lá linhas de inspeção, avaliação de risco, quem não está na área, não que não vai conseguir aprender, mas ela vai ter que estudar um pouco mais de quem já manja, quem já está no dia a dia. E agora o segundo ponto, quem já trabalha com clínica de grandes, eu tenderia a escolher defesa. Por quê? Porque cai os programas sanitários, mas cai também
a aplicação desses programas, né? Então, quem já faz vacina com B19, RB51, quem já faz diagnóstico, né? Coleta diagnóstico da anemia infecciosa equina, quem já fiscaliza eventos, já tem uma noção. Então, é um ponto que eu pensaria. Em relação ao trabalho, o segundo ponto que tem exatamente o mesmo peso. O que tu se vê trabalhando? Gosta de rotina? Com certeza é a inspeção, porque tu vai ter horário e vai ter um trabalho que ele tem uma rotina. Não é bom nem ruim, é rotina, é isso. A defesa é uma caixinha de surpresa. Então, chega lá, vem... eu já atuei nas duas áreas. Então, chega lá na defesa, tem uma notificação que um animal amanheceu morto lá numa propriedade, tem que ir lá fazer uma necrópsia, fazer uma coleta de cérebro. Então, não sabe, muitas vezes, quase que um trabalho investigativo. Tá? Então, os dois têm essas peculiaridades, que eu acho as mais relevantes. Então, tanto de rotina, para quem trabalha na inspeção, é mais rotina, e quem gosta de um trabalho mais, vamos dizer assim, surpresas, ou um trabalho fora de rotina, é com certeza a defesa e não a inspeção. Pensaria primeiro nesses pontos. E depois, claro, escolheria o lugar. E agora vem um ponto mais importante. Pessoal, são muitas variáveis. Ninguém vai conseguir prever onde vai estar mais concorrido ou não. Digo para vocês. Por quê? Olha só, tem que escolher defesa, inspeção e depois o lugar. Então, se a gente vai calcular aí por probabilidade de ter uma concorrência muito alta, seria impossível, que a gente, primeiro, que não conhece os outros que vão se inscrever, a não ser que se faça uma enquete aí e todo mundo seja 100% verdadeiro. Então, na prática, a gente viu isso no IMA. O último concurso do IMA foi exatamente assim. E era um pavor dos alunos, era um pavor. E chegou na hora, nossos alunos, acho que foram aprovados na grande maioria, né, Saulo, das regionais. E o que a gente viu depois? O IMA estava chamando a gente, estava nomeando até agora, pessoal. Então, assim, acontece também, tem uma vaga, vamos pegar ali o primeiro município ali, né, uma vaga para ampla concorrência ali, Bacia do Jacuípe. Pode ser que esse primeiro colocado tenha passado em outro concurso e nem assuma. Então, ou ele é nomeado, depois passa em outro concurso e volta para a cidade dele. Durante 4 anos, provavelmente, né? Então 2, podendo renovar por mais 2, essa vaga, que é imediata... Esse foi atípico, mas botaram 1 ano mais 1. 1 ano mais... falou antes. Então, existe isso. E depois, pessoal, não sei como é que é a legislação do IDAF, mas o cargo é fiscal estadual agropecuário. Depois que passar um tempo, muitas vezes tem migração entre áreas. Isso a gente vai ver porque está na legislação, mas é comum isso, até é uma coisa que a gente pode verificar. Então, tem uma pergunta ali... Né? Posso falar minha experiência? Eu tive Dr. Cícero, né? Ele é de Vitória da Conquista, e ele passou no concurso daqui, que a DAB tem só teve um concurso público e tem mais de 20 anos, né? Então, assim, Dr. Cícero Dantas, ele trabalhava na DAB daqui, e aí, quando eu estava coordenadora, ele pediu a transferência. E o coordenador tem que aceitar. Fica mais na mão do coordenador. Não sei se isso leva em conta tempo de serviço para poder pedir. Eu acho que sim, né? Deve ter mais de 1 ano ali já trabalhando naquela localidade. Ele já tem muito tempo. O pai dele estava doente, a mãe dele faleceu e tal. Então, ele teve umas justificativas e ele pôde pedir a transferência dele da coordenadoria de Teixeira para a coordenadoria de Vitória da Conquista. Claro. E isso é normal, tá, pessoal? Aqui,
No Rio Grande do Sul, até no mapa, se o Saulo quiser uma transferência, a regional que ele vai, ele tem que ter duas anuências, né? A do chefe do local e da onde ele vai receber, onde vai ser recebido. Então, isso é completamente natural. Então, dentro do Estado, existe isso. E, inclusive, antes de se fazer um próximo concurso, por exemplo, tem que fazer ali as mudanças internas, né? Abrir, é uma obrigação da administração pública fazer esse concurso de remoção interna, porque frente aos novos, né, os mais antigos têm essa preferência. Mas, claro, pode ser que lá na regional de destino não aceitem a pessoa, porque a pessoa tem um histórico ruim, ou tem algum problema com o chefe de lá. Então, isso fica a cargo da administração também, tá? Mas essas vagas, agora a gente falando em termos de direito administrativo, antes de se abrir um novo concurso, precisa oferecer as vagas para os antigos. E isso atrasou o concurso do mapa, tá? Isso atrasou o concurso do mapa, foi esse o caso, né, Saulo? Teve vagas que não tinham sido oferecidas para os atuais servidores e foram ofertadas para os novos. E tiveram que refazer, se eu não me engano, né? Ou foi feito um ajuste, alguma coisa assim. Então, não é um grande problema. Só que, assim, ó, a pergunta foi, por que fizeram por cidade? Quem já está na administração pública entende, por óbvio, por que isso. Porque se tu faz o concurso para aquela cidade, pelo menos no estágio probatório eles conseguem te segurar. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade, eu acho que não deve ter ninguém aqui dessa cidade, chamada Mostardas, que ninguém quer ficar nessa cidade, porque ela é isolada. Então, quando vou te falar, é a cidade do ex-namorado da minha cunhada, da minha irmã, do Tomás. Então ele sabe do que eu estou falando, né? Nós tínhamos um colega que dizia que só tem uma coisa pior do que mostardas, né? Era mostardas em dia de chuva. O Tomás é de Mostardas, ela fez medicina na FURG, ele é de Mostardas. Tá. Mas voltando ao caso, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Aqui na Bahia, todos os cargos de coordenador, gerente administrativo, gerente técnico, são todos comissionados. Quando eu fiquei chefe da DAB, é cargo comissionado, é cargo de confiança, dado por deputado. Não sei se nos outros estados são assim. Isso, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Está previsto na Constituição, né? Então, existe o servidor que é efetivo, né, concursado, então ele está regulado pelo Estatuto do Servidor e existe dois tipos de cargos que têm livre nomeação e livre exoneração. Quando já é servidor, vai ter o que a gente chama de FG, função gratificada, porque ele já é um servidor e ele vai ter só uma função de chefia e assessoramento, qualquer outra, chefia, assessoramento, coordenação, chefia e assessoramento. Ou, se ele não tem nenhum vínculo com a administração pública, ele é o que a gente chama de CC, né? Então, ele é cargo comissionado. Chamam de cargo de confiança, cada lugar pode chamar, inclusive o FG, tem lugar que pode chamar de outros nomes. Mas se tu tem a função de chefia diferente do que é o teu cargo, tu faz jus a essa remuneração extra. Tá? Então, é isso. Por que eles colocam por cidade? Para garantir que vão conseguir manter as pessoas lá, pelo menos até o estágio probatório, né? Então, a administração pública faz. O que acontece, pessoal? Começa as brigas, né? Então, às vezes, o pessoal vai lá para uma cidade, já se inscreve para lá, sabendo que tem menos vagas, chega lá e quer mudar. Então, essa questão aí acontece, inclusive, quando é por concurso lista única e escolha na ordem da aprovação. Às vezes, mesmo assim, tu tá numa colocação ruim, tua única opção é uma cidade ruim,
depois tu chega lá e quer sair. Então, não dá muita diferença na prática, mas os administradores fazem por esse motivo, tá? Por esse motivo, que é para conseguir manter a pessoa, pelo menos por um bom tempo, nas cidades onde a preferência é menor. Isso reduz a pressão dos servidores por remoção e querendo ou não, né, tem uma questão política também, porque só para vocês entenderem, no caso da DAB, eles até alteraram a legislação para dividir o cargo, né, em inspeção e defesa, um pouco antes de sair o edital, eles fizeram essa divisão. Mas outros estados também fizeram, isso não impede, né, porque existe uma coisa chamada supremacia do interesse público. Então, se precisa abrir um frigorífico lá e só tem um veterinário e ele passou no concurso ao mesmo cargo e for interesse público, esse cara da defesa vai trabalhar com inspeção. Na prática vai ser isso que vai acontecer. E vice-versa. Está precisando de alguém que trabalhe na defesa, o cara estava na inspeção, mas fechou o frigorífico que ele estava. Entende? Então, assim, provavelmente a equipe técnica usou todas as artimanhas possíveis para proteger essa organização, que é, tu passa no concurso para tua área, para tua cidade, e assim tu já vai ser direcionado para o que tu quer, tá? Então não vem depois ficar pedindo para trocar, ou reclamar, ou tentar usar política, vai para onde tu está colocando. Então a parte técnica provavelmente conseguiu organizar. A gente só está dizendo para vocês que na prática, com o tempo, pode ser que vocês consigam ser transferidos, mudar de área, ou que precisem mudar de área de atuação. Tá? Aqui na Bahia, eu acho que aconteceu isso, sabe por quê? O pessoal do interior vazou todo mundo para Salvador. Já está todo mundo com salário de 15, 16, 18 mil, está todo mundo para Salvador. Deixou o interior, meu filho, e olha, deitou o cabelo para Salvador. Isso, tem uma migração forte para litoral, para capital, para cidades com estrutura. E assim, muda governo e tal, e os servidores vão dando um jeito e se indo para onde querem. Então, provavelmente, o pessoal mais técnico da DAB já fez de uma forma que, pelo menos uns anos aí, o pessoal vai ter que ficar onde escolheu. Então, pensem nisso. Não vão nessa, assim, vou botar lá na divisa com não sei aonde, longe de Salvador, porque logo em seguida eu vou ser transferido. Pode ser que demore um pouco, 2 anos, 3 anos, tá? Então, resumindo, a minha opinião é parecida com a do Fábio, só que o Fábio lembrou uma coisa importantíssima, né? Experiência. Pô, já trabalhei com inspeção, ou fiz estágio com inspeção, ou gostava de inspeção na faculdade. Então, já tá uma dica aí, porque vocês vão ter que estudar bastante inspeção para essa prova, né? Defesa sanitária, já conhece, já fez estágio na própria DAB, já viu como é que funcionam os programas, enfim. Então, já puxem a brasa aí para o lado que vocês têm mais experiência. Trabalha com clínica de grandes, trabalha como credenciado para fazer algum exame, alguma coisa. Ajuda também. Bem lembrado, Fábio. Eu abri aqui a Lei 11.051 de 2008, que é a lei que ela reestrutura o grupo ocupacional de fiscalização e regulação criado pela outra lei lá. Então, é a lei que trata aqui do fiscal estadual agropecuário, né? E ela fala aqui das especialidades, e ela deixa bem claro, né, que aqui entre as atribuições aqui está defesa, tanto a defesa quanto a inspeção. Então, é a atribuição do cargo, né? Então, aqui eles vão, no exemplo do edital da ADAB, eles separaram, então, mas nada impede haver essa migração com o tempo, ou até, diria mais, fazer as duas funções. Porque, principalmente no interior, muitas vezes não tem tanta demanda assim para uma única. Não sei como é que é o quadro hoje também, né? Mas é o que é o normal, assim. Então, uma cidade muito pequena tem só um abatedouro lá que abate 10 cabeças por dia. Não tem trabalho para um fiscal estadual ficar às 8 horas, né? Então... Olha, eu acabei de escolher a minha vaga aqui, ó. Se eu fosse fazer esse concurso, imagina a defesa em Itaparica. Itaparica é a ilha ali perto de Salvador, aquele paraíso. Se for, tá aqui, ó.
2 vagas ainda, que bacana. Não, tá. É outra Não de é. Itaparica. Então esquece. Então não escolhi a minha ainda. Porque lá Ia se dar mal, hein? Não, daí é lá pro... Só ia descobrir quando chegasse lá. Itaparica, Paulo Afonso. Ia chegar lá, pegar a balsa, chegar na ilha. Não é que queria. Tá. Então, beleza. O único detalhe daí é 1 ano, né? Essa prova é 1 ano mais 1 ano. É atípico, né? 99% das vezes são 2 anos mais 2. Não sei o que deu nele. É até meio desperdício de dinheiro público fazer um cadastro de reserva tão pequeno e uma validade de apenas 2 anos, né? Eles vão corrigir um pouco mais do que as vagas, se não me engano, 1,5 vez o número de vagas para cada cidade e tal, são pouquinhas, né? E isso pode ser alterado, tá? Isso pode ser alterado. Então, apesar de o edital estar 1 ano, esse edital pode ser alterado, porque ele é um ato executivo, né? Então, pode ter uma mudança de edital ou pode, depois do edital ainda, ter essa alteração. Há interesse da administração, claro. Uhum. É uma coisa que ninguém reclamaria, né? Então, pode alterar. Só quem espera o próximo concurso, né? Aí é ruim. Falando nisso, impugnação, né, pessoal? É do dia 2, ou seja, hoje e amanhã. Então, algumas pessoas estão preparando impugnação, questão de ser municipalizado. Na nossa experiência, a gente vê com uma certa frequência esse tipo de concurso. O mapa 2014 foi assim e não mudou. Foi um pouco ruim porque o edital não previa uma fila organizada, uma classificação de cadastro de reserva. Então, se precisasse vir um veterinário para a cidade do lado, não podia chamar porque ele fez para aquela. E daí não tinha um cadastro de reserva organizado para chamar uma lista geral, nacional e tal. Então, infelizmente foi isso. Mas assim, pessoal, tem bastante vaga, vamos focar que vocês vão ficar dentro das vagas aí. Tá? Prova, 26 de abril. O tempo passa voando. Piscou, tá na prova. Então, assim, mas abril é mês 4, a gente já está no mês 2, né? Então, muito cuidado com essa pegadinha aqui, que parece estar longe, mas se vocês forem ver o tempo que vai demorar para imprimir material, organizar, pegar ritmo, se adaptar à metodologia, aplicativo, registro, revisão, é coisa pra caramba, tá? Então, vamos para cima, tem que começar o quanto antes essa preparação, porque o tempo voa. E o título, para a sorte dos nossos alunos, aí, né, ficou lá para o dia 16 de julho. Então, também, se quiser começar uma pós-graduação no mês que vem, já não vai dar tempo, mas começar esse mês dá. Tá? Então, dá para fazer 1, 2, 3 pós e 2 cursos livres. Por quê? Porque o prazo do envio é esse. Saulo, eu vou fazer a pós. A pós tu falou que é 4 meses, cada uma. Sim, 4 meses. Vocês vão mandar para mim o diploma no 4º mês? Na verdade, depende mais de vocês do que de nós. A primeira coisa que tem que fazer é mandar a documentação, porque a gente precisa organizar, revisar e mandar para o MEC. Então, demora. Não dá para no 4º... Muito cuidado. Não dá para mandar em cima da hora o pedido de certificado, porque depois a gente vê, faltou autenticar o diploma, faltou não sei o quê. Né? E depois o MEC demora ainda uns 15 dias para nos responder e dar o ok. Às vezes demora mais. Então, eles estão bem atrasados falando isso. E acontece. Tem que ser rápido. Acontece. Então, se eu não me engano, o prazo deles é 1 mês. Então, assim, no primeiro mês você já organiza em toda a documentação para a gente solicitar esse certificado. Fiquem em cima, tá? A coordenadora nossa, ela não sabe quando é que é a prova de vocês, se vocês vão precisar, se não vão precisar. O interesse é de vocês. Então fiquem em cima. Prepara tudo, manda, pergunta, deu tudo certo? Meu título vai sair, dia tal, como é que vai ser? Fiquem em cima, tá? Opa, Fábio entra agora, depois eu volto só para mostrar a plataforma para vocês, para mostrar um pouco das ferramentas que a gente tem, daí fica na reunião quem tiver mais interesse de conhecer sobre o preparatório, tá? Beleza. Saulo, vou usar a minha tela aqui. Tá, vamos encerrar aqui. Deixa eu usar a minha tela. Aí.
Beleza, pessoal. Vou comentar com vocês agora sobre os conteúdos. Mas antes, eu respeitosamente gostaria de discordar da nossa amiga Milena. Discordar de ti, Milena. Por quê? Diga aí, vá. Porque, olha só. Opa, ficou meio cortado aqui. Ai, ai. Aí, ó. Banca FGV, a banca que fez o último concurso da DAB. Essa notícia é faz 4 dias atrás. Tinha 200 vagas, mais 216 vagas para delegado. Olha o número de aprovados, 15. 15. Isso que a FGV fez na DAB, ela faz seguidamente. Então, olha só, 15 para um total aqui de 200 vagas. Agora, olha esse aqui. 99% de reprovados no concurso. Esse concurso aqui foi para técnico legislativo. 99%. Tinha mais de 40 mil candidatos e 40 aprovados. 99%. A FGV faz isso. Mas eu não acho que foi a banca que foi ruim. Eu acho que foi o ponto de corte de 80. Eu acho que não foi uma coisa muito sensata. O conteúdo foi muito extenso. Entendeu? Eu fiz a prova. Eu não sei se você é veterinário. Você me desculpa a minha ignorância. Mas, assim, a prova parecia prova de acadêmico. Anatomia, cara. O trem estava... É exatamente isso que eu estou falando. Mas quem decide é a banca, tá? A administração pública, o governador não tem... Não, mas o ponto de corte foi ele, sim. Posso te garantir. Então, assim, ó... Com licença, boa noite. Boa noite. Opa, desculpe interromper, mas é porque meu nome é João Paulo, eu estava ouvindo, né? E o que eu posso dizer sobre a questão do que você citou, sobre o concurso da Polícia Civil do Piauí, é que realmente estava impossível fazer aquela prova, certo? Principalmente a questão da computação, certo? A questão a mesma coisa que aconteceu com a DAB. A gente teve alguns agravantes na DAB, tá? Pois é, eu estava acompanhando algumas bancas, né? Algumas pessoas que comentam sobre as bancas, e os caras falando, cara, é engenheiro de software que responde essas questões que a FGV mandou, sabe? E realmente quando você vai ver a prova, realmente é um negócio assim, eu acho que foi palhaçada da parte deles. Eles fizeram por molecagem, porque estava inviável essa prova da Polícia Civil do Piauí. A DAB teve 2 agravantes para nós aqui, falando do Convet, tá? Nossos alunos. Por quê? Era a mesma época do Ministério da Agricultura e era a mesma época da Cidasc. Então, muita gente acabou fazendo ciclo misto, estudando para 2 concursos ao mesmo tempo, com muito conteúdo ao mesmo tempo. Então, foi terrível. Foi terrível e acharam que seria uma prova tranquila. Chegaram lá e o conteúdo dificílimo, prova que nem a Milena falou, impossível, a banca errou a mão, só que ela vem errando a mão muitas vezes. Então, eu peguei 2 notícias, mas se vocês procurarem na internet, vão ter muitas. Milena, eu sou formado em veterinária e sou formado também em ciências contábeis. E eu fiz uma prova do exame de suficiência do CFC para atuar como contador, apesar que eu não atuo, tá? Só para deixar claro. A gente precisa fazer uma prova, tipo a OAB. A FGV fazia essa prova, a média era entre 12% e 17% de aprovação. Era essa média que a gente tinha por anos. Hoje aumentou um pouco, 25%, 30%, 40%, já chegou. Mas com a FGV não passava disso aqui. Mas, gente, a prova era de rir, formação do ovo, vermelho telha, olha. É bem isso. Então essa resposta aí tinha na nossa apostila, tá? Se tu pegar a apostila lá, a inspeção 4 tem essa questão aí, tá? Desse teste aí para o leite. Olha só, vamos falar do conteúdo, pessoal. Deixa eu abrir aqui. É tanto conteúdo que eu, em vez de botar no PowerPoint, eu botei no Word, tá?
Língua portuguesa. Língua portuguesa. Pessoal, o que cai normalmente, eles colocaram aqui toda a grade do que pode cair. O que chama atenção, a única coisa que vai ter um material separado para vocês é redação oficial. O que acontece, pessoal? Esse conteúdo aqui, seguidamente ele está no edital, mas raramente ele cai. Mas igual vocês vão receber um material, então não vale a pena se apegar muito a esse conteúdo, tá? Então, não impliquem com ele, deixa ele de ladinho. Lá nos últimos 20 dias antes da prova, vocês dão uma lida, porque existe um manual de redação oficial da Presidência da República, que é a base para a maioria das provas, e ele foi quase todo revogado, então ficaram poucas páginas, então é tranquilo, tá? Mas redação oficial é a única coisa fora do normal. Informática, pessoal, muito enxuto, por quê? Vai, segundo aqui o nosso edital, então, vai cair um pouco de hardware, um pouco de software, aquela coisa bem básica. Então, que a gente vê em provas do passado, está começando a retornar isso. Então, o que é um periférico de entrada, de saída, classificar se a impressora é de entrada ou saída, esse tipo de coisa. Um sistema operacional, quando a banca não coloca qual sistema operacional, ela tem cobrado o Windows 10. A gente tem visto isso nos nossos levantamentos. Então, acompanhando provas, a gente tem percebido isso. Mas vamos dar uma olhadinha só nas diferenças para o Windows 11, porque vai chegar um momento que as bancas vão migrar e pode ser que já começou e a gente ainda não está por dentro. Internet, navegação, então, aqueles conceitos de rede que dão base para a internet. Word e Excel, não tem PowerPoint, e segurança da informação, então esses aplicativos, também correio eletrônico. Uma prova pequena, uma prova pequena de informática, em termos de conteúdo, tá? Então isso aqui vai nos gerar 2 apostilas, que os alunos já receberam hoje o ciclo, já começaram a receber as apostilas. Provavelmente amanhã já vão receber as 2 apostilas de informática, porque já estão prontas. São apostilas que vão subsidiar aí o estudo de vocês. Legislação. Aqui foi um alívio para quem fez o último concurso da ADAB. Quando eu selecionei o material, me deparei com a Constituição da Bahia. E ela não tinha nenhuma referência, assim, no que se apegar, em que ponto poderia cair, só estava lá a Constituição em 2 lugares, né? Então, tinha nessa parte geral e tinha uma parte lá nos conhecimentos específicos. Então, a gente teve que ainda tentar separar ali o que era mais voltado à agricultura, ou que tinha uma relação com a Secretaria da Agricultura, e a Constituição era muito grande, eu acho que era entre 150 e 200 páginas, se não estou enganado. Então, se perdeu muito tempo estudando aquilo, e aí o direito administrativo foi lá e deu um show de bola em todo mundo, né? Estava muito difícil, e a gente se concentrou muito em constitucional. Faz parte, não tem como prever, a banca pegou pesado. Então, o Estatuto da Igualdade Racial é lei, né, que se cobre, o Estatuto da Igualdade Racial, muito importante. Vamos ter questões de todas essas normas. O concurso, pessoal, agora falando para vocês, avaliando, hoje eu elaborei os ciclos, comecei a separar os materiais. Ele é um concurso muito objetivo, ele é um concurso muito baseado em normas. Então, quem vai ter vantagem nesse concurso? Quem fizer muitas questões. Ele é um concurso de resolução de questões. Por quê? Porque esses detalhes das normas, ficar relendo a norma é muito cansativo, é muito pedante. Então, passa detalhes que, nas questões principalmente de certo e errado, a gente acaba pegando detalhes aí das normas e a gente vai ter mais facilidade. Então, a prova, a parte geral, conteúdo enxuto. A parte
específica. Vamos começar aqui com o fiscal estadual agropecuário. Vamos lá, patologias dos animais de interesse aqui, então, quase que usaram o nome da apostila que a gente tem, né? Então, a gente tem uma apostila lá, doenças infecto-contagiosas dos animais de interesse agropecuário. Então, esses interesse comercial de produção de alimentos é a mesma coisa. Então, as espécies, né? Equídeos, ovinos, suídeos, aves, abelhas e animais aquáticos. Abelhas e animais aquáticos, raramente cai. A gente vê em edital, vamos ter 2 capítulos sobre eles. A Embrapa, por exemplo, caiu, mas era para um concurso muito específico lá, para pesquisador, apicultora. Então, era muito específico. Animais aquáticos, a gente teve que ver o Código Sanitário dos Animais Aquáticos, mas era somente para aqueles cargos muito voltados. Pode cair? Pode, mas não é o que a estatística nos diz, tá? Então, por isso vão ser 2 capítulos apenas. Então, a sintomatologia dessas doenças, notificação obrigatória, que tem aquela nossa apostila, quem já é aluno sabe, a apostila IN50, né? Ela já estava, essas apostilas que eu estou falando já estavam no pré-edital. Então, quem era nosso aluno já tem que ter lido elas pelo menos uma vez. As zoonoses endêmicas e emergentes, né, pessoal? Então, qual que é a zoonose emergente aí do momento, pessoal, que estava se falando essa semana aí, escreva no chat aí. Essa aí a gente vai ter que ver, né? Teve uma essa semana aí que gerou bastante discussão. É um vírus. Quem tá ligado pode estar na prova essa doença. Exatamente, olha ali, ó, Nipah. É isso aí. O Nipah estava em evidência essa semana porque estavam falando que seria a nova Covid, né? E é um vírus que se conhece há muito tempo, pessoal. Eu tenho mestrado em virologia, que já faz 14 anos que eu finalizei meu mestrado, e estudei, o vírus Nipah já era conhecido, né? Então, já se sabia ali o que ele causava, mas trataram as notícias como se fosse uma coisa nova, né? Então, tá aí no radar. As nossas apostilas PS1 até PS5 aqui, então os programas sanitários, uma atenção que a gente vai ter aqui no Programa Nacional de Prevenção e Vigilância à Encefalopatia Espongiforme Bovina, porque teve alteração recente. No edital está a legislação antiga. Então, esse detalhe a gente vai ter que monitorar. No início, vamos colocar as 2. Se tiver uma alteração no edital, a gente adequa, faz aí, manda para vocês como fazer essa correção, tá? Mas, nesse momento, vai ter que ter as 2. A apostila está atualizada, mas lá na lista da legislação está a norma antiga. E a banca pode cobrar, tá? Está no edital, pode cobrar. Biossegurança na produção animal, aqui seria mais a biosseguridade, né? O termo não está 100% correto. Boas práticas aqui, bem-estar, transporte de animais vivos, regras de transporte, então, muito baseado aqueles manuais da Embrapa, WSPA, e também regras de legislação sobre trânsito, né? As GTAs, então, tudo isso vai estar embasado aqui em legislações que vão vir depois, tá? Educação sanitária, em saúde animal, né? E outros dados aqui. Esse novo serviço de rastreabilidade do Ministério da Agricultura, também a gente está atento a isso. Depois, as normas, né? Então, o grande decreto aí que iniciou, né, a defesa sanitária lá de 1934, a lei do SUASA. Então, a lei do SUASA já é uma velha conhecida nossa, né, que cria o sistema unificado. Aqui dos produtos de uso veterinário,
produtos de uso veterinário. Por que que a gente não vai colocar a nossa apostila de produtos? Porque a apostila está bem mais completa. Essa aqui só veio, sobre esse assunto só veio esse decreto, né? Não veio a lei e não veio as instruções normativas, onde tem os modelos das planilhas de auditoria. Beleza, então, matamos aqui as leis federais, né? Então, depois instruções normativas. Então, como eu falei, né, a parte de trânsito aqui, nesse primeiro momento aqui, a gente está falando sobre o transporte dos animais em si, e depois vai ter aqui as normas relacionadas ao transporte de animais. Diversas normas do Ministério da Agricultura, muitas delas já estão dentro dos programas sanitários, então, por exemplo, aqui a IN6, diversas, a própria 18, né, que já foi revogada, que mais? A 25, todas essas já estão dentro dos programas. Algumas outras não estão, serão adicionadas. Então, a IN50, a nossa apostila lá, que eu já falei, da IN50 lá em cima, separada por cor, para vocês decorarem o que é notificação imediata, notificação mensal, então, de caso confirmado, de suspeita, tudo isso a gente separou por cor para facilitar, e muitas questões sobre IN50. Os programas sanitários de equinos, então, também, essa parte de aves aqui, então, a IN, né, 44, de certificação, todas as normas aí do Ministério da Agricultura, essa parte de aves tem bastante normas, e importante é a nossa PS3. Beleza. A legislação estadual, então, a legislação estadual são leis não tão grandes quanto algumas federais, mas nem por isso menos importante. Vamos dar aí bastante importância a elas. Então, a gente já tinha uma apostila de legislação pré-edital, onde tem a maioria dessas normas aqui, mas vocês já vão receber atualizado, e peço que imprimam novamente, tá? Essa nova. Por quê? Porque agora elas vêm numa sequência, elas têm um sentido, tá? Então, de lei para decreto. Uma vai regulamentar a outra, tá? Então, o ciclo vai começar com 3 apostilas específicas só de legislação, fora todas aquelas dos programas sanitários, N50, doenças infecto-contagiosas dos animais de interesse, e mais 2 de doenças dos animais de produção, onde tem aquelas doenças que são os animais de produção, mas não estão nos programas sanitários. A gente tem que ver bem essas doenças, porque pode ser cobradas. Por exemplo, carbúnculo, outras clostridioses, que muitas vezes são diagnóstico diferencial. Então, a gente estuda muito essas doenças que estão nos programas, mas não pode deixar de lado as doenças que são diagnóstico diferencial, porque aqui nosso papel é acertar questões, é saber não só o que está certo, saber o que está errado também. Parte de inspeção, um pouquinho mais enxuta, vamos dizer assim, do ponto de vista de conteúdo. A parte inicial é igual, então por isso que vão ter as mesmas apostilas, inclusive zoonoses cai, e depois entra aqui toda a nossa parte. Então, nossa apostila de DTA, tá aqui, essa parte aqui, ó, é a nossa legislação federal de inspeção 6, ela foi atualizada agora há pouco tempo. Essa aqui também teve atualização, então essa parte de resíduos teve uma atualização em 2025, ela é bem recente, por isso fiquem bem atentos. Essa aqui também vão receber uma apostila separada. Toda a parte aqui de L1 até L5, e depois
a nossa clássica apostila de org, né? Então, organismos internacionais. A apostila, a gente só atualiza ela, né? Então, a gente atualiza ela há algum tempo, né? É uma das primeiras vezes que eu vejo a sigla nova da Organização Mundial de Saúde Animal, sempre vinha a OIE, né? Mas ela já faz alguns anos que foi trocada e é o primeiro edital que eu vejo tão atualizado assim. Eu não lembro de outro dessa maneira. Legislação federal repete essas primeiras aqui, né? E depois já cai dentro da inspeção. Então, essa lei aqui, para quem não sabe, é a lei que cria, né, o sistema de inspeção lá de 1950, e depois dela vinha o RISPOA lá de 52, que foi revogado e entrou esse aqui de 2017. Então, outras normas aí relacionadas, normas menores, então essas instruções normativas aqui, diversas delas regulam produtos, por isso que quem recebeu o ciclo não tem a L e 6, porque ali a gente tem os principais regulamentos técnicos, e a banca trouxe separadinho aqui quais que ela quer. Então, então tem esse detalhe aqui. E também tem essas normas aqui, inspeção de leite e aqui inspeção de suínos. Então, várias normas que são grandes já estão dentro daquelas apostilas de legislação de inspeção. Essa aqui está na L1, inspeção de aves, né, juntamente com a portaria 365, que é de bem-estar, 368 de BPF. Olha só quem apareceu novamente, né? É a nossa portaria 146 sobre APPCC. Essa portaria aqui, ela está revogada, se eu não me engano, faz uns 5 anos. Saulo, se tu estiver ouvindo aí, tu me ajuda. Mas eu acho que faz pelo menos uns 5. Foi na época da Tereza Cristina, né? Era o Bolsonaro. Porque eu fiz um curso de APPCC em 2021, ela já estava revogada. Então, apareceu aqui como uma cópia pegaram de algum lugar, copiaram e largaram. A dúvida é, vão atualizar isso aqui ou vão deixar assim? Se deixarem assim, a gente vai enviar para vocês. Essa aqui, ela é muito ridícula, tá? Então, assim, não é que nem essas que foram alteradas em final de 2025. Essa aqui, ela foi alterada há bastante tempo, tá? Então, sobre as normas, é isso. Então, aqui também, as normas essa parte aqui é igual para a parte inicial ali, né, da ADAP, e algumas outras portarias aqui relacionadas, um pouquinho de defesa aqui, que se relaciona com a inspeção. Certo? Então, pessoal, é isso. É bastante conteúdo, mas é um conteúdo objetivo, tá? Então, não vai ser uma prova em que vai se ter muita discussão sobre questões, me parece. A gente teve um concurso muito parecido, muito parecido, que é o concurso do IMA. Então, ele tem a mesma característica do concurso do IMA. A parte geral bem curtinha, mas com um peso importante, e a parte específica, ela vem com muitas normas. Eu lembro do material do IMA hoje, até me dei o trabalho de abrir as apostilas para ver como é que era. Eram 7 apostilas de legislação. Só legislação. A gente fez questões, simulados, e deu certo. Aqui a gente vai ter que repetir a mesma ideia. Então, vai ser legislação e em cima de legislação. Então, não adianta, pessoal, querer interpretar muito a legislação, situações. Esse tipo de concurso aqui vai ser mudar uma palavra na alternativa e ver se vocês estão ligados, tá? Ver se está prestando atenção. Então, mudar um exclusivo por que pode ser alguma coisa nesse sentido assim, tornar a alternativa errada ou certa,
mas com um detalhe que precisa ter aí vamos dizer assim, uma boa lida na legislação. Boa. Pessoal, agora quem não quiser passar no concurso pode sair, mas quem quiser fica mais um pouquinho aí, temos um convite para vocês e mostrar um pouquinho também ali da plataforma. Tá? Posso compartilhar, Fábio? Pode. Tá, ficou aqui. Já, né? Primeiro que só para ilustrar, né, que a gente tinha falado que a própria ADAB dividiu, né, eles por meio de uma lei, eles dividiram o cargo, sendo a parte de inspeção e de defesa sanitária, tá? Mas, repito, isso já aconteceu em outros órgãos e chega na hora, não é supremacia do interesse público, né? Se for necessário, eles conseguem desmanchar. Mas isso aqui reforça o que a gente vem falando. A parte técnica quer que vocês escolham a área de atuação que vocês se identificam mais e a cidade que vocês têm interesse em ficar mais tempo, tá? Por isso, nossa dica é isso. Escolham, de fato, a cidade que vocês gostariam de morar e a área que vocês gostariam de trabalhar ou que tem mais experiência e que vai, né, consequentemente, aumentar as suas chances. Teremos uma aula gratuita com o professor Pollux, né, como eu disse, mais de 25 anos corrigindo. Nossos alunos costumam quase gabaritar as discursivas, e vão muito bem na prova de português também. Muito culpa dele, do professor Pollux. Então, aproveitem. A gente vai disponibilizar uma das nossas revisões ao vivo, que é uma correção de questões da banca, que o professor vai dar. Claro que, para os nossos alunos, são várias revisões ao vivo. A gente tem programado com ele praticamente daqui até a prova, só que, claro, que ele não dá só a DAB, ele vai dando várias revisões. Ele deu FAFIPA, inclusive tem mais uma amanhã, se não me engano. Enfim, tem outras bancas que ele vai dando, mas para o pessoal da DAB, fiquem ligados, porque as revisões são ótimas, focadas em questões. Tá? É só isso? Não, ele dá revisão também com base em correção de discursiva. Dá dicas gerais, pessoal, eu tenho visto que a maioria de vocês não tem tido cuidado com o número de linhas, ou com tal coisa, ou tem botado assinado, ou tem botado título, não tem botado título. Então, ele vai ver de acordo com o edital e vai ajudando vocês aí para essa etapa importantíssima que é a discursiva. Então, primeiro recado, botei o WhatsApp ali embaixo, cliquem ali e chamem a nossa equipe para perguntar como é que se cadastra na revisão e para saber mais do Convet. Acho que dá para escanear isso aqui também para se cadastrar. Tá? Teremos simulado gratuito também. O que mais que a gente vai ter? E talvez mais alguma revisão específica aí, não sabemos ainda. Que é para quê? Para vocês conhecerem o nosso preparatório e, se for agora nos próximos dias, a gente tem vagas, como nós trabalhamos com mentoria, tem um número X de alunos que cada mentor pode pegar. A partir do momento que a gente chega no máximo, a gente começa a formar uma fila de espera. E, às vezes, demora. Para o mapa, 80 veterinários desistiram da fila de espera porque estava demorando e a gente não conseguiu atender todo mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, que em concursos grandes estaduais, geralmente a gente chega na nossa capacidade máxima. Tá? O nosso preparatório, só para vocês entenderem, ele é individual e serve para qualquer prova de concurso exclusiva para médico veterinário. O que isso quer dizer? Eu vou fazer a DAB, mas depois se quiser fazer uma prefeitura ou fazer um federal ou qualquer coisa, sendo vaga exclusiva para veterinária, a nossa equipe vai preparar um planejamento para ti, preparar as apostilas que tu precisa, fazer questões, fazer simulados, para te preparar para esse concurso. Para a DAB, especificamente, eu vou mostrar o que os nossos alunos já estavam estudando no pré-edital, que agora a gente está organizando os cursos pós-edital. Tá. Aqui rapidamente, né, o nosso site, só para vocês conhecerem. A gente tem orientação e feedback de desempenho, dado pelos nossos mentores, que já têm bastante experiência com concurso. A gente faz o planejamento para cada um, conforme a rotina, o número de horas disponível para estudar. A gente ensina técnicas de estudo, para o estudo de vocês ser mais assertivo, para absorver mais o conteúdo,
para conseguir encarar essa jornada aí que é exaustiva, que a gente sabe. Nossas apostilas, para te ter uma ideia, o Fábio já deu uma palhinha do trabalho da equipe dele que elabora essas apostilas, né? É um material sensacional. Apostilas, elas dão uma assustada pelo volume, mas o conteúdo, né, deve ser em torno de 50%, 60%, o resto são ferramentas para ajudar vocês a absorver aquele conteúdo. Então, a gente coloca muito a lei na íntegra, porque na prova é o que vai cair, não adianta, poucas bancas ficam alterando o texto, a maioria copia e cola, mas tem várias técnicas para vocês entenderem como a banca pode cobrar, o que é mais importante. A gente coloca bastante questão comentada, questão de direcionamento, coloca resumos esquematizados para que vocês tenham mais de uma vez contato com o que é bem pertinente e também para salvar vocês, quem está com pouco tempo aí, poder focar nos resumos, depois ir para as questões, enfim, continuar estudando. Simulados, bateria muito grande de questões, de simulados, quer dizer, a gente demora um tempo ali para dar uma organizada, mas depois vai ser praticamente todo final de semana tem um simulado aí da DAB, o que é ótimo, para vocês chegarem na prova com aquela sensação de, é só mais um simulado, isso aqui está mais fácil que o simulado do Convet. Então, esse é o nosso objetivo. Videoaulas complementares, com exceção de português, que o curso ele é dado principalmente com umas videoaulas, a apostila é só complementar, mas no nosso caso não. A gente direciona muito mais para as apostilas e as videoaulas elas são mais extensas, prolixas, com uma explicação mais devagarinho, que é para quem tem dificuldade em ir direto para a apostila. Elas são complementares. Então, é uma pegada diferente, não é o foco principal da metodologia, tá? Temos as opções de pós, que já vai botar vocês um passo à frente. Os cursos também, chamem no WhatsApp para conhecer. E acompanhamento psicológico, porque é bem normal aí o pessoal ter uma sobrecarga, já que tem que se isolar do mundo, baixar a cabeça e ficar estudando. Tá? Dê uma olhada no nosso site, tem um monte de depoimento, vocês vão conhecer o histórico aí dos nossos mentores, tá? Só para ter uma ideia. Lucas, foi segundo na SEAGRE, Distrito Federal, um concurso que paga muito bem, mas ficou em primeiro na DAPAR, 20º na Prefeitura de Belo Horizonte, primeiro no IDAF, 20º na IAGRO, segundo no INDEA, segundo na SEAGRE, já tinha falado, né? E por aí vai, tá? Então, mentores muito bacanas. Que ferramentas temos na plataforma? Deixa eu ver o ADAB pré-edital aqui, só para vocês verem como nossos alunos estavam se preparando. Então, apostilas, eles já estavam com uma quantidade bem significativa de apostilas. Tá? Videoaulas, 606 vídeos. Banco de questões de certo e errado. Aí, nem vou contar, mas são milhares e milhares. Praticamente todo o conteúdo em texto que tem nas apostilas, a gente transforma em questões de certo e errado. Por quê? Aí vocês vão ler, depois vocês vão consolidar o que vocês leram. Como? Com estudo ativo, com um esforço cognitivo, tentando se lembrar daquele conteúdo. Então, é um reforço aí para vocês não esquecerem no dia da prova. Tá? São milhares e milhares de questões. Muito interessante, nossas questões têm um sistema chamado caderno das erradas. O que significa? Imaginem um caderno aqui, ó, deixa eu ver uma de múltipla escolha. Bem-estar animal, tá? Esse aqui. 25 questões. Fizeram as 25 questões. Errei 5, tá? O caderno das erradas significa que na segunda vez que vocês forem fazer esse questionário, vocês só vão refazer as 5 questões que erraram. Aí errei 2. Aí vocês vão reiniciar o caderno e refazer essas 2. Errei 1, faz mais uma vez. Então, aquela questão que vocês estão com dificuldade, ou seja, que erraram 3, 4 vezes, vocês vão fazer elas muito mais do que aquelas que vocês estão acertando. Com isso, cada vez que vocês erram, vocês têm acesso a um gabarito comentado, que explica cada uma das alternativas. A B é incorreta por causa disso, a C é incorreta por causa disso. Então, o que acontece? É um reforço exatamente nas dificuldades de vocês. Tá? Isso aqui, cara,
nossos alunos saem prontos para a guerra, porque eles fazem as questões que eles erram, eles releem esse comentário várias vezes. Então, imagina o reforço que dá em cima disso, tá? E são milhares e milhares de questões. O que mais que tem? Flashcards. O objetivo do flashcard, ele é diferente, ele não vai ter aquele comentário com texto robusto, né? E não são perguntas grandes, são perguntas curtinhas que a gente chama, é só para dar um polimento final. Né? Aquelas, como o professor Fábio falou, tem muita coisinha que cai com frequência, muita pegadinha, então a gente bota bastante isso aí nos flashcards, tá? É dividido, a apostila é dividida pelos capítulos da apostila. Então, a nossa apostila de bem-estar animal tem 4 capítulos, cada um aí com 15 flashcards. O que o termo considera? Qualidade de vida. Opa, errei. Vai para o próximo. Apanho de aves pelas asas no pescoço é permitida? Não. Não. Opa, acertei. Tá. E vai fazendo assim, pá, 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 pá. Opa, passei rápido demais. E no fim vocês vão ver quanto por cento acertaram, e isso vai dar um norte para vocês, tá? E todo flashcard, obviamente, ele tem um mini comentário. Então, assim, vocês vão dando o polimento final para chegar na prova preparados. Simulado. Simulado é muito interessante, porque nós temos uma configuração para ficar o mais parecido com a prova possível. Então, vocês vão fazer a prova, depois vocês vão fazer os recursos de vocês, ó, tem um campo para recursos, que vocês vão fazer o recurso como se estivessem fazendo a prova. A gente vai avaliar o recurso e a gente vai dizer cada recurso, se foi aprovado ou não. Deixa eu ver um... nesse aqui não tem nenhum. Mas a gente vai dizer, teu recurso foi aprovado por causa disso, 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 foi deferido, ou foi indeferido por causa disso, mudou o gabarito, ou a questão foi anulada. Então, deixa eu botar no outro aqui para mostrar para vocês, que é interessante aqui. Ó, por exemplo, simulado 19, tem um mural com o resultado dos recursos, indeferido, tá? E a explicação. E depois, a gente monta um ranking, que esse ranking, ele é calculado do mesmo jeito que vai ser a tua prova. Então, o peso de cada uma das matérias é multiplicado pelos teus acertos, é somada a nota da discursiva e aí é montado o ranking. Claro que títulos não vai entrar aqui. Mas aí, vocês não sabem o nome das pessoas, porque tem só a inicial, mas vocês conseguem, né, que nem o pessoal faz, acaba criando uma disputa. Pô, a CG está sempre em primeiro, eu vou estudar mais para ficar em primeiro. Opa, passei em primeiro. Tá? Então, fica bem bacana isso aqui. Vocês vão saber quantas pessoas fizeram o simulado, média geral, e, claro, depois vocês podem pedir para o mentor de vocês dar um feedback sobre o simulado. Ele vai avaliar cada matéria, quantas questões tu acertou, qual foi a média da turma. Deixa eu mostrar para vocês que é mais fácil. Não sei se eu vou conseguir abrir isso aqui. Não estou com a senha salva aqui. Tá, mas enfim, depois eu mostro. Mas a gente consegue olhar cada aluno como ele está em relação aos concorrentes direto, ou seja, as pessoas que vão fazer o mesmo concurso, como ele está em relação a todos os alunos do Convete. Então, a gente tem uma série de indicadores que os nossos mentores conseguem passar feedbacks para vocês, falando, ó, o ponto fraco teu é esse aqui, o teu ponto forte é esse outro aqui. Tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Vão liberar questões próprias da EDCAP de português no portal? Sim. Na verdade, a gente não encontrou ainda muitas questões, porque a gente começou avaliando provas para veterinário, mas agora a equipe vai continuar. Assim, até o limite, até o dia da prova, a gente vai estar trabalhando para aprovar vocês. A gente brinca que a gente é uma força-tarefa.
Então, o que a gente sentir olhando os gráficos, o pessoal está com dificuldade nisso, naquilo, a gente vai criando mais cadernos de questão, mais revisão, para ajudar vocês a chegar lá. Português, informática, sim. Legislação, pegar na banca e ter aquelas normas da Bahia é muito, muito raso, né? Então, a gente vai ter que aprofundar bem mais. E as específicas, então, nem se fala, né? Existem pouquíssimas questões da banca, né? Então, sem chance, vamos dizer assim, de estudar por questões da própria banca. Se eu não me engano, eu vi 2 provas só que tinha vaga para veterinário da banca, né? Pouquíssimo. Então, a gente até tem as estatísticas, só que com 2 provas nem vale a pena mostrar para vocês, porque uma de 2022 e uma de 2025. Não tem relevância, né? Luiz, qual a opinião de vocês sobre decorar modelo de redação? Acham viável? Eu não acho, eu vejo um monte de gente falando isso na internet, mas difícil é eles estarem entre os aprovados. Sobre os cursos que tem na plataforma, todos são computados na pontuação digital, ou tem um tema que não entraria? Todos, né? Não, tem que ter 40 horas, né? Então a gente separou 10 para vocês ali, tá? Porque eu não sei quantos que tem, mas deve ter mais de 20 cursos, ok? E daí são só os que tem mais de 40 horas, tá? Tá, eu estava olhando aqui na plataforma, a gente tem muita questão de português, não se preocupa, mas bancas diversas. Tanto questões reais, para vocês treinarem, quanto questões inéditas, criadas pela equipe, e as de certo e errado também. Tá? Enviaram o nome? Sim, eu mostro aqui, estava nos slides. Esses aqui têm relação com o trabalho de vocês, né? Treinamento em qualidade, inspeção em tecnologia de produto de origem animal, análises laboratoriais em abatedores frigoríficos de suíno, inspeção qualidade e tecnologia de leite e derivados, tecnologia e elaboração de queijos, inspeção qualidade e tecnologia de pescado, boas práticas de fabricação, carnes, produtos carnes, programas de autocontrole e rotulagem de alimentos. Mandem mensagem no WhatsApp que eu mandei para vocês ali, que daí as gurias da venda ali, nossas consultoras conseguem explicar com mais detalhes, tá? Duração, preço, desconto para aluno, ok? Mas, assim, sinceramente, vale a pena ser nosso aluno só pelos descontos nas pós-graduações, tá? Se eu falar agora, eu vou estar mentindo, mas sai mais barato tu ser nosso aluno e fazer a pós-graduação do que somente fazer a pós-graduação, ok? Se fizer 2 ou 3, então nem se fala, porque o desconto ele é progressivo. O ranking dos simulados também são separados de acordo com o cargo? Sim, exatamente. E outra coisa, esqueci de falar, tá? Para o IMA, a gente organizou o pessoal para ajudar eles a escolherem as vagas. A gente pode fazer a mesma coisa agora. Como assim? A gente tem um fórum dos concurseiros, dos alunos, né? E aí o pessoal ia lá e botava, pô, eu vou fazer para tal regional, eu para tal, eu para tal. Tinha menos. O último da DAB, como o Fábio falou, ele não tinha muito aluno. Pro IMA, né? Então, o pessoal começou a cuidar. Opa, essa regional não tem ninguém, eu vou botar aqui. E botava lá, e daí eles foram meio que se distribuindo assim, e deu super certo, né? Claro que não é porque alguém botou na tua cidade que tu vai deixar de botar. Mas, às vezes, tu vai olhando o ranking, vai conhecendo o pessoal, e tu, opa, não quero arriscar. É uma opção. Querendo ou não, pode ajudar. Quem, assim, não faz a menor questão do trabalho ou do lugar, eu passo em qualquer vaga de qualquer cidade para qualquer trabalho, aí isso aí ajuda, né? Tu vai olhar ali, esse aqui não tem ninguém, vou botar aqui. Então, a gente pode fazer isso, tá? Me lembra. Luiz Cláudio, tu é nosso aluno? Já me manda ali, eu vou anotar aqui, tá. Mas, assim, tu mesmo pode fazer isso. Vai ali no fórum, que tem 2 fóruns. Tem um dentro de cada curso, para vocês conversarem sobre a área de vocês. Então, vai ter um ADAB inspeção, um ADAB defesa. Tá? Se eu não me engano, defesa já está até pronto, né? O próximo é a inspeção. Tem esse. E tem os primeiros passos, que todo mundo está inscrito na plataforma nova, que aí todos os alunos têm acesso. Daí lá dá para criar, assim,
Pessoal, qual regional vocês vão se inscrever? E eu mando o link depois no grupo, ou vocês mesmos mandem no grupo, que fica legal. O pessoal pode ir comentando e tal cidade é assim, assado. Mas respondendo a tua pergunta, o simulado, sim, ele é dividido. Pessoal, só inspeção gera um ranking, só inspeção. Pessoal, defesa gera um ranking, só defesa. Tá? É um ranking que realmente ajuda, porque dá um norte. O ranking não é só assim, a posição que ficou, é a posição e a posição de cada uma das tuas notas em relação aos demais. Pô, tu ficou com a nota mais alta de português. Muito bom. Ou, pá, legislação tu ficou por último. Então, tu tem que investir em legislação. Sabe? É um ranking muito inteligente, que ajuda a direcionar o estudo. Tá? A partir dos próximos já vai ter isso aí. Ok? Vai ter tanto o ranking quanto a avaliação dos recursos. Beleza? Mais alguma dúvida? Vou subir um pouquinho para ver. Acho que o resto a gente já falou, né? Beleza. Então tá, pessoal. Da minha parte era isso. Façam um bom estudo. Lembrem-se, vocês vão passar por uma fase agora de muito sacrifício, né? 2 meses e meio. Espero que vocês não acessem Instagram, TikTok, não assistam Netflix, que baixem a cabeça e estudem. Principalmente nossos alunos, né? Isso a gente já tem uma conversa séria. Tem um grupo de tutoriais só para quem está na fase pós-edital. Agora vão lá e assistam, porque lá eu já puxo a orelha. Lá é para vocês darem voador agora nessas apostilas, para devorar, para mastigar cada folha dessa apostila. É isso que vai colocar vocês dentro das vagas. Tá? Beleza. Então tá, pessoal. Boa noite, bons estudos. A partir de amanhã, então, vai chover apostilas e façam um bom proveito. Até mais. Valeu, boa noite.